Palavras de conforto, palavras que talvez estimulem a gente a querer mais, produzir mais, tem sido cada vez a busca nas redes sociais, principalmente nas palavras que nos alcançam aqui no YouTube. Essa demanda de atenção fez com que cada vez mais pessoas que se intitulem de coach, guru, mentor, tivessem seu proveito na capturação das pessoas que estão em busca de algum tipo de alívio, algum tipo de força de enfrentamento. E palavras são ações, por isso que esse tipo de conteúdo ou falta de conteúdo em si tem crescido cada vez mais. Tudo precisa ser rápido, novo e imediato nesse capitalismo de performance. Quem nunca, mesmo não buscando, não encontrou aquelas frases de perfis muito engajados, o discurso do influencer expert, ou mesmo nos trabalhos, quando a gente tem ali uma rede de companheirismo, essas pessoas vêm e falam, mas olha quantas pessoas seguem esse perfil aqui, são milhares, são milhões. Então logo, valida a ideia do sujeito. Logo ele é genial ou superou a expectativa, se tornou vencedor, se tornou uma pessoa de sucesso. Mas me diga, vencedor de quê? Em que perspectiva? De qual sucesso a gente realmente está direcionando as nossas expectativas de sobrevivência e de reconhecimento nesse mundo? Salve humanidade! Há muito tempo não apareço aqui com esse meu rosto estranho, nesse local todo caótico e organizado ao mesmo tempo. Mas isso para mim tem sido um exercício de poder gravar vídeos, até porque eu quero trazer aqui aulas realmente gratuitas, sem isso de querer vender curso para você, tá? Não se preocupa. Mas eu tenho que fazer esse exercício, até porque, sei lá, talvez eu seja um tipo introvertido, mas em confronto com a sociedade, muitas pessoas dizem que eu sou extrovertido, então, whatever. E nesse vídeo aqui, vou tentar ser breve, não sei se será, mas eu vou tentar trazer uma perspectiva sobre uma possível causa do surgimento desses influencers nas redes sociais. Isso será importante porque esse tipo de conteúdo, ele explora muito os afetos que criamos no nosso cotidiano e exploram principalmente nossos medos básicos, criando uma espécie de perspectiva do futuro com base naquilo que uma outra pessoa que teve outro estilo de história material ali, que culminou na vida dela, e ela fala que aquela fórmula dá certo para todo mundo. Mas como temos esse sentimento de querer nos modificar, nos mudar, por mais que algumas pessoas digam nunca vou mudar, com o tempo acaba que alguma coisa influencia ela para poder mudar sua rota, seu estilo, talvez seu tipo psíquico. E, de quebra, vou tentar comentar alguma coisa ou outra de como que isso passa pela psicologia e acaba também reverberando nesse tipo de mau agouro academicista. Mas, antes disso, não se acanhe em acompanhar esse vídeo, mas fique de alerta, porque aqui eu irei afrontar tantas mentiras coaguladas em frases bonitinhas que talvez venham de pessoas que você deu uma importância enorme emocional e vai querer defendê-la a todo custo. Olha, eu não me importo com isso, tá? Pode descer os comentários aí. E também não me importo porque eu sei que a ilusão desse cotidiano domesticou até pessoas que se dizem muito céticas, muito racionais. Mas lembre-se, você, eu, nós somos apenas tijolos nesse muro. Então, atenção!
A exploração da fé alheia tem sido a maior moeda corrente desde a exploração e desserviço gerado nas redes sociais, desde o surgimento da internet. Claro que essa exploração ocorre também desde que a humanidade decidiu se fixar em grandes grupos, no processo civilizatório de milênios atrás. Mas a fé alheia explorada atualmente está voltada para essa falsa ascensão econômica trazida na linguagem dos coaches, tais como do Pombo Marçal. Vejamos uma de suas tantas pérolas que ele traz, e acaba que as suas palavras ditas ali causam um pânico, tanto moral quanto social. Um pânico estrutural que causa uma exploração nas mentes conflitantes. E disso acaba gerindo recursos para esse pombo, né, que fica defecando suas ideias à torta e direito e poluindo o ambiente. E essa adesão ideológica acaba fazendo pessoas gastarem seus poucos recursos ao comprar esses cursos ignóbeis, para não dizer outra palavra, por aí na internet, né? Então estou aqui com o meu computador, vou assistir o vídeo com você. Só um trecho. Deixa eu terminar aquele anúncio meu lá. Não vá para a faculdade. O anúncio dele, ele vai te vender o curso dele. Vamos. Então vemos Marçal já dizendo para não ir para a faculdade, todo aquele discurso que provavelmente você já deve ter visto de pastores, pastoras, tentando aferir isso, né? Pessoas comuns dizendo também, o tempo que eu gastei com a faculdade, aquele dinheiro, poderia ter investido em outra coisa. E a gente esquece que às vezes não teria nem o investimento desses recursos financeiros para ter um algo material mesmo, que ia te dar um sucesso, ia fazer você abrir uma grande empresa. Uma das questões é que esse tipo de pessoa que conseguiu ficar rico explorando a fragilidade das pessoas, precisam de pessoas com menos formação, que não vai questionar declarações realmente de ter lido o contrato, de falar alguma coisa que tem ali dentro da própria empresa, não vai questionar o empregador. E geralmente quando é questionado, eles só soltam, essa pessoa é de esquerda, não contratem pessoas de esquerda. Você quer dizer que pessoas de esquerda são pessoas formadas em universidade e por isso elas sabem questionar os maus tratos que ocorrem dentro do campo empresarial brasileiro? É isso? Mas geralmente a gente ouve esse tipo de absurdo porque querem explorar novamente pessoas que não vão ter uma formação. Vira e mexe, a gente encontra pessoas que, né, teve toda aquela parafernália na escola, brincou, fez tudo, aí mal se forma no terceiro ano, entra num emprego que realmente a gente precisa na sociedade, mas poderia ser empregos com pessoas formadas, poderiam estar questionando esse sistema capital de baixo salário e muita exploração de tempo, mas essas pessoas apenas entendem que eu não estudei, não vou conseguir ter uma profissão melhor. E a universidade não é para preparar para esse campo do trabalho, não é para o mercado, não é assim. Ela sim vai te fornecer ferramentas ali para você começar a se desdobrar depois na sua vida adulta, ou depois disso, né, adultos, idosos que entram na universidade, a ter campos de entendimento conscientes, de enfrentamento de realidade, professoras e professores que vão te questionar para você entender, ter mais abrangência daquilo que você está falando. Não só falar ideias malucas de pombos que defecam na mente das pessoas. Então, esse é um dos pontos principais. É triste trazer isso, né? Porque geralmente as pessoas que vão seguir meu canal, talvez que não me conheça, vai querer, deixa eu verificar Marçal e, sei lá, começa a seguir. É triste trazer esse tipo de coisa, de fazer um tipo de react, né? É triste, mas infelizmente é isso e a minha palavra é sobre isso. Mas vamos ver o que eu penso sobre a origem desse tipo de coisa. Então tem mais alguns videozinhos aqui para fazer react, mas é mais para mostrar que
Talvez esse campo absoluto que tem sido a operação de coaches, gurus, mentores, sei lá como é que agora deve ter outro nome porque a galera tá deflagrando eles. Mas vamos ver o que eu penso que foi a origem, que talvez começou realmente por redes sociais, quando alguns professores e outra professora bem conhecida aí de geral fez um trabalho importante de colocar vídeos sobre filosofia. Eles não questionam os campos universitários como o Pombo Marçal faz, sobre adentrar a universidade. Talvez tenha um sim que questione, mas esse eu vou deixar um pouco mais para depois. Essas pessoas, ao menos, elas falam para uma busca do conhecimento e um desenvolvimento, mas aquela palavra ali sempre tentando travestir uma moral, algo bem assim, além do hedonismo humano, como que você deve fazer para ser feliz, como que a vida deve ser, isso gerou na perspectiva de pessoas que eu acompanhei ao longo dos meus trabalhos sociais e em saúde, de pessoas que estavam ali, por exemplo, policiais, por exemplo, pessoas do exército, pessoas do campo, pessoas de coabs, né, os sistemas de microbairros assistenciais que o governo criou uma época atrás. Você vê que essas pessoas são sim influenciadas por aquilo, e a partir daquilo busca-se mais algo que entra num conceito deles, né? Se esses professores de filosofia falavam tal coisa, e alguém que fale isso falando de Jesus, que tal? E só que Jesus, o Jesus católico e protestante, né? Não um Jesus de fato histórico ali das iniciações ali antes dos gnósticos, mas, né, a gente vai vendo toda essa corrupção mesmo, corrupção no estilo de corromper as coisas, levando a esse entendimento a partir de pessoas que talvez tentaram fazer uma coisa boa, mas acabaram entrando num delírio de si mesmas. Então, vamos ver mais outro vídeo aqui. Esse vídeo será com o professor Cortella. Nem tudo que é verdade está na Bíblia, nem toda a verdade está na Bíblia, e nem tudo que está na Bíblia é verdade. Nossa, hein? Fechou, Cortella. Zoeira, eu até gosto. Até tem amigos que pensam assim. Vejamos também uma frase solta do professor Karnal, que, em verdade, ele é professor de história, mas entende lá alguma coisa de filosofia, apesar de ser, né, outro chatinho capitalista. E esta é uma lição que eu duramente aprendi. Nós temos centenas de conhecidos, mas temos poucos amigos. E eu já lancei uma vez e volto a dizer que há um teste eficaz, infalível, para vocês aplicarem sobre a amizade. Aí ele dá um teste infalível para você aplicar sobre a amizade. Assim, claro que algumas condições históricas, né, quando a gente é pego pelos absolutos, né, um dos conceitos junguianos aí que depois foi acabar sendo chamado mais de arquétipos, embora as pessoas confundem como isso afeta realmente a gente. Acaba que esse fenômeno histórico, materialista, ele influencia assim, a gente a perseguir algumas fórmulas inconscientes de como que deveria ser uma amizade, né? Algo que acaba reproduzindo alguma coisa interna na gente de alguma forma de operação psíquica que aprendemos de nossa mãe, de nosso pai, de alguém que cuidou da gente. Mas enfim, não existe teste para fazer isso, senhor Karnal, por favor. Agora, antes de passar para o outro que também tem todo esse conceitinho direitista, digamos assim, né, de achar que é o sábio e que também tenta afastar as pessoas da universidade, onde que, né, vão fazer pesquisas e confrontar as ideias básicas que ele acha que fala, assim, vamos ver de um cara que também é legal, é um professor, o professor Clóvis, né, Clóvis de Barros. Mas o Clóvis, eu acho que ele é uma pessoa, né? Aí o filósofo dizia: percebendo o que quer da vida, não recue ante nenhum pretexto. E o meu pai dizia:
Pra trás nem pra pegar impulso. Ah, como ele é legal, gente. O Clóvis, ele consegue reduzir toda a compreensão do eterno retorno de Friedrich Nietzsche em palavras comuns do cotidiano, né? Com certeza, o eterno retorno tem a ver com isso, professor. Ah, que legal. Mas vai. Ao menos ele ainda faz as pessoas quererem estudar, né? Isso ainda é digno. E por fim, assim, o que pra mim fede tanto quanto o pombo marçal. Não que assim, tem um vídeo ou outro que a pessoa fala algo de relevante, né, sobre sistemas que já foram estudados sobre inflação de ego, deflação de ego, que depois as pessoas só chamam de Dunning-Kruger, né, o efeito Dunning-Kruger, mas é estranho. Look, she's much smarter than you, is not a generous person. Because you don't need to do that. And then when you ask like this, are there people who are better than others? What is the moral function of a statement like that? Bem, esse vídeo, como eu acho que ele deve fazer igual o Silas Malafaia lá, aquele mala falhada lá daquele pastor, acho que ele coloca a voz dele pra ser paga, né, se alguém usar, então eu só consegui o vídeo em inglês, foi mal aí, mas é o pombo pondê, né, caga muita regra, tenta ser um hipermoralista, mas fala sempre da moralidade dos outros, que é falha. É um cara, é outro cara, né? Bem, o outro vídeo eu devo ter deletado do meu computador, porque, sinceramente, eu tenho um certo nível de desapreço até o movimento social dessa professora. Se tiver aqui, eu vou colocar aqui agora, mas veja aí como essa pessoa que sempre sai bem igual, assim, uma pessoa ensaboada, assim, escorregadia, quando fala sobre o tempo que passou na faculdade, sendo que não explica bem, né, que se você procura sobre essa pessoa no Google, né, que inclusive processaram para esconder informações, bem estranho isso, mas se você procura sobre ela, você não acha sobre uma formação acadêmica, mas ela sempre fala que esteve nas bibliotecas da UNB para ler livros. Então, um conceito bem simples que tem em várias universidades, inclusive lá na Universidade de Uberaba, onde eu estudei, que tem uma conexão, ou tinha, não sei, com a UNB, a Universidade Federal de Brasília, e outras universidades têm esse conceito que chama Biblioteca Aberta, Universidade Aberta, que é basicamente, você pode entrar, ler livros, mas se você não for estudante, você não leva para casa. Eu mesmo passei muito tempo em biblioteca lendo livros, mas eu aproveitava para levar porque estava na universidade, né? E o conceito da universidade aberta tem a ver com isso também, que você pode entrar e assistir aula se você chegar de boa, na maciota, no sapatinho. Não são todas as universidades que deixam isso, mas algumas deixam, por exemplo, apenas para as alunas, e os alunos que estiverem ali podem entrar em outros cursos, desde que você fique ali sossegado e assista a aula. Esse conceito de universidade aberta é muito importante, inclusive me ajudou bastante, porque eu sempre gostei de ver aulas de exatas, de medicina e tudo mais, assim, durante o tempo mais tranquilo que eu tivesse na universidade, né, que era bem pouco, mas estava de boas de vez em quando. Então isso é uma coisa muito boa, só que isso não te dá diploma nem certificado, nem título de doutor honoris causa, igual alguns desses guruzinhos que vocês seguem aí na internet usam, viu? Cuida que esses títulos são bem capciosos, digamos assim. As pessoas perguntam se eu acredito em Deus, eu pergunto, eu tenho dúvida se eu acredito em mim. Em Deus, eu tenho dúvida se ele acredita em mim, se ele tá confiando em mim. Eu ia finalizar lendo o meu primeiro comentário de hate. Nossa, eu adorei esse comentário. É o primeiro hate que eu tenho. E, geralmente, algumas pessoas ficam muito raivosas, né? Eu achei massa, até curti o comentário desse. Se você vê curtida no seu comentário, foi eu, viu, senhor câmera do Rodrigo Ferraz? Então vou deixar o comentário aí estampado enquanto eu leio para vocês. E com isso trazer a perspectiva psicológica sobre a desinformação que tem causado nessas pessoas que se acham muito céticas, muito racionais e não entendem mesmo os desdobramentos da realidade quando a gente encontra com pessoas que estão em sofrimento, que vão em clínicas, tá?
Então deixa eu ler aqui. O senhor Câmara fulano aí chega dizendo: maravilha, continue então com os escritos do século XIX de Freud, que, diga-se de passagem, se revelaram e continuam se revelando como adulterados, falsos por conta da perda do sigilo médico de 100 anos. Piriri, pororó. Seus pacientes agradecerão muito por gastar dinheiros durante anos por uma intervenção tão eficaz quanto a pura passagem do tempo e palminhas. Então, senhor Câmara do Rodrigues aí, sei lá, Ferrari, muito obrigado pelo comentário. Freud, não sei, você deve ter lido só o título, né, dos vídeos, alguma coisa assim, ou deve ter assistido só um pedaço. Freud, para começar, não é a minha base de entendimento psicológico, é Jung. Carl Gustav Jung, e as inúmeras colaboradoras, e também a minha própria perspectiva, né, de encontro com realidade social, né, e tudo mais assim, em algumas clínicas também e tal, na universidade, em palestras, e Carl Gustav Jung é o que mais perpetra e atravessa o meu modo de atuação. Mesmo assim, a minha primeira especialização foi em neuropsicologia. Depois eu fiz em psicologia social, depois eu fiz em saúde mental para CAPS e, porventura, outra que futuramente vou trazer alguns vídeos. Após esse vídeo aqui, inclusive, vou deixar trechos que eu recortei da grande entrevista que ele deu para a BBC na época, o Carl Gustav Jung, e demonstrando assim como que tem uma forma mais humana. O que eu quero dizer com isso assim? De forma mais humana, não que outros tipos de terapia não sejam boas, inclusive se a gente usar esse viés do século XIX, não sei se você é um tipo de pessoa que gosta do ramo das exatas, né, das matemáticas, da ciência mais dura, né, mais fria, calculista, digamos que podemos acabar com todo o conhecimento dos catetos, das hipotenusas, dos cálculos também de mecânica quântica, que foi iniciado no século XX, que é de onde que realmente tem mais instituição ali de Freud, de Jung, de outros nomes da psicologia. Vamos encerrar todo aquilo das descobertas de antes e como que aquilo tem um atrelamento com a realidade. E assim, Freud realmente, ele tinha uma abstração psicológica daquilo que ele via durante os atendimentos médicos dele, e ele tentou realmente fazer uma psicologia mais materialista e tudo mais. Só que ele fez a partir de abstrações psicológicas. Num trecho do livro do Jung, do volume 6 dos tipos psicológicos, bem no início, lá no prefácio, o Jung já vira e fala sobre aquilo ali não ser um trabalho idílico do gabinete dele, sentado, escrevendo e pensando. A tipologia psíquica, que inclusive você, eu, tantas pessoas usam sem às vezes nem saber de onde que vem quando falar, extrovertido, introvertido, aquilo ele deixa claro que foram de mais de 20 anos de elucubração, de desenvolvimento, enfrentamento até das próprias perspectivas dele, de várias pessoas que ele atendeu ao longo desse tempo, para depois ele fazer, ou seja, foi um trabalho árduo, como ele diz. Então é uma coisa mais realística e empírica, né, como alguns junguianos gostam de dizer, para mim tanto faz, mas enfim. Eu vou por essa parte, gosto de alguns conhecimentos das neurociências, gosto de usar quando é essa perspectiva, mas saber qual que é a reação dopaminérgica, serotonina, adrenalina e todas essas cadeias assim vai ajudar só nesse nível aqui, só na superfíciezinha aqui, ó, no atendimento clínico real. O atendimento contínuo das pessoas envolve aspectos simbólicos que também não vão ser repetições fajutas, como algumas pessoas acham que, sonhou com cobra, é símbolo de transformação. Não é bem assim, a gente tem que conhecer a historicidade dessa pessoa, os atravessamentos reais que essa pessoa teve, antes de entender por que tal símbolo surge num sonho, numa imaginação, alguma coisa assim. Inclusive, sobre as reações do inconsciente coletivo, na época de Jung, não tinha todos os equipamentos de neurociência, de tomografia,
eletroencefalograma, todas essas coisas, não tinha esse desenvolvimento técnico naquela época, e mesmo assim, depois a biologia vem dizendo sobre algumas heranças que a gente tem, genéticas, que acabam se transformando em comportamentos, em gerenciamentos. Quando Jung falava de inconsciente coletivo, ele estava voltando nessa perspectiva, ou seja, é só um nome que parece meio místico, mas ele já estava entendendo que tinha todo esse desdobramento, porque o cara foi médico antes de ser psicoterapeuta. Sacou, senhor Câmara Fulano? E terminando aqui no seu comentário, né? Câmara Fulano diz, e boa sorte também com as brincanagens envolvendo tarô hermético. Só cuida para não cometer nenhuma infração grave do CFP, ok? CFP, para quem não conhece, é o Conselho Federal de Psicologia. Então, muito obrigado, senhor Câmara do Rodrigo Ferraz, muito obrigado por esse conselho, assim, ele é bom para outras pessoas. Para quem está dentro do conselho há vários anos, igual eu, assim, que tem que prestar contas e tudo mais, ferramentas não ortodoxas, né, ferramentas que não têm a tal comprovação científica em vários artigos e piriri pororó, esse tipo de ferramenta não ortodoxa, ela é veementemente proibida de você levar para a clínica. Quando eu falo por exemplo, de tarô em alguma palestra dos tipos psicológicos aí que eu fiz aí, aquilo foi tipo um final de vários dias, várias horas de aula, eu coloquei uma coisinha mais para fazer uma brincadeira lúdica para entrar na cabeça da galera de forma mais tranquila, sabe? E em outro entendimento, o tarô, se você é uma pessoa, inclusive se você estiver assistindo for uma pessoa da psicologia, da medicina ou qualquer coisa, se você for jogar tarô, é fora do seu consultório, é em outro horário. No consultório, dentro do SUS, tarô não, por favor. Assim como, sei lá, ler mapa astral, não. Porque dinheiro público, dinheiro do bolso das pessoas realmente está sendo gasto ali e elas merecem técnicas que respeitem eticamente elas. Não estou dizendo que o tarô é antiético, é muito pelo contrário. Como ele não é uma ferramenta ortodoxa, ele não entra no consultório, simples assim. Mas, se você tiver outro horário, o conselho não te impede de usá-lo, sacou? Inclusive, sobre tarô, eu fiz uma imensa pesquisa, que eu também era muito cético, né? Era muito assim, isso aí, coisa de jovem místico. A profundidade que eu fiz, e por isso que eu gosto de estar falando, de usar essa ferramenta, a profundidade que tem se chegado, né, não em todos os lugares, todas as pessoas que falam sobre isso, é que sim, é uma forma de estrutura de imagens psíquicas. Mas isso nem junguianos estão preparados para falar agora, muito menos pessoas da psicologia, muito menos vocês que tentam falar alguma coisa sobre reducionismo histórico, academicismo aí, do que é certo e do que é errado. Então, wherever novamente, para não falar outra palavra, né? Enfim, a emancipação das pessoas, seja na clínica, em grupos sociais, elas não vêm da obediência em métodos e técnicas simplórias. Não é saber como que tal desencadeamento de fatores orgânicos vai transformar. Inclusive, acho que para finalizar vou fazer outra coisa. Vou ler um trecho trazido por um jornal científico sobre as últimas descobertas da psicologia evolucionista. Agora a gente vai pegar. Vou ler aqui novamente a teoria da gestão de erros segundo a psicologia evolucionista. Um exemplo final do poder preditivo do pensamento evolucionário vem da teoria da gestão de erros, uma teoria sobre a evolução dos vieses cognitivos. A teoria da gestão de erros sugere que, em cenários de tomada de decisão, você pode cometer dois tipos de erros. Um erro do tipo 1, falso positivo, ou um erro do tipo 2, falso negativo. Se um erro for mais caro do que o outro, deve ser da economia de sobrevivência, né? De como escolher e continuar vivo. E essa assimetria de custo se repetir ao longo do tempo evolutivo, a espécie em questão desenvolverá mecanismos neurocognitivos que são adaptativamente tendenciosos para o erro mais seguro. Em outras palavras, os cérebros dos animais funcionam de acordo com uma lógica semelhante à dos alarmes de fumaça projetados pelos humanos.
eles são construídos para serem tendenciosos para o erro menos caro, pois isso minimiza a probabilidade de erros mais catastróficos. Essa teoria evolutiva simples leva a novas descobertas em áreas como cognição social, percepção visual e auditiva e função imunológica. Por exemplo, a teoria prevê que quando as pessoas olham para baixo a partir de um ponto elevado, como uma colina íngreme, elas sistematicamente superestimam a distância até o solo, porque isso é mais seguro do que subestimar a distância, o que poderia levar a uma falta de cautela e até uma queda fatal. Eles falam que essa previsão é comprovada pelos dados, aí você abre qual o link, né? Não tem o link mais. Tem como a previsão suplementar de que esse viés de estimativa de altura será atenuado quando as pessoas estiverem olhando para um precipício de baixo. Porque não é tão perigoso quando você está no fundo. Tá. E também a previsão a priori, notavelmente, precisa de que viés de superestimativa de altura se aplicará à verticalidade ambiental, mas não à verticalidade retiniana, da retina, né, dos olhos. Aí eles vão dar um exemplo para tentar ser mais claro, né? A lógica da teoria da gestão do erro também prevê que as mulheres heterossexuais apresentarão, em média, um viés de ceticismo em relação ao compromisso. A ideia é que, em média, superestimar a intenção de compromisso de um pretendente era mais prejudicial para nossas ancestrais hominídeas do que subestimá-la. Portanto, a teoria prevê que as mulheres modernas apresentarão, em média, um viés de erro no sentido de subestimar a intenção de compromisso de parceiros em potencial. Essa previsão, a priori, é confirmada pelos dados, bem como uma previsão suplementar de que mulheres na pós-menopausa não apresentarão esse viés. Caramba! São necessários mais dados para testar essa previsão, claro, né? Em diferentes culturas e descobrir quais contextos aumentam ou diminuem o viés, ou o anulam ou o revertem. Dois pesos, duas medidas, né? Mas as descobertas iniciais parecem promissoras até agora. Ou seja, vai ser muito importante para você, mulher, que chegar na minha clínica, ou para você, homem também, né, que está buscando um compromisso ali e começa a subestimar, achando que a outra pessoa não tem compromisso, e às vezes isso faz você causar um conflito ali. É só um tipo de gestão de erro que foi acumulado na nossa mente há milhares de anos. É assim que funcionam as escolhas, tá bom, pessoinha? Confia na psicologia evolutiva. Tem uma parte do artigo que fala sobre a raiva, eu não vou ler, o vídeo já deve estar gigantesco. Vou deixar o link desse artigo sobre psicologia evolutiva aí nos comentários. Na parte da raiva eu lembro só que vai falando uns aspectos bem assim, né? Que sei lá, quem da psicologia, até da psicologia mais pseudagem não fala sobre isso, sobre raiva, mas chega uma parte que aí eles usam a palavra inconsciente. Vou deixar para vocês lerem, né, ou você, depende da solitude ou da solidão. Por enquanto é isso. Esse vídeo de reações e tentar parecer que eu tô diminuindo algumas pessoas, isso só vai acontecer se eu ficar muito chateado mesmo, então eu prefiro não. Porque após algum tempo aí eu vou preferir trazer só mais aulas que já ministrei, cursos que eu pretendo deixar em aberto gratuitamente aí. E é isso. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui e valeu! Eu sou um coach quântico.